Aleluia. Vamos lá, a gente falou um pouco sobre a morte na semana passada. Eu fiquei de voltar hoje na morte, mas mais versículos. Só para nivelar, o pessoal não teve, né? Infelizmente tiveram um compromisso muito agradável, mas eles estiveram aqui. Nós falamos sobre as mortes que existem. Então existem 3 tipos de morte, que é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte física é bem clara, você morreu, acabou, né? O homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois deste juízo. Então a morte física, esse corpo está desligado e você não atua mais no plano físico. Né? A morte física morreu, acabou. Eu falei o exemplo dos Estados Unidos, eles costumam dizer assim, a pessoa passou. Né? Como se acabou o tempo dela, passou. Eu até não sei dizer se ele usa muito a palavra morte ou somente a palavra passou. Eu posso até perguntar para um colega americano e ver o que ele vai me dizer. Ele é evangélico também. E até curiosidade. Mas eu sei que o termo passou é muito usado para dizer a morte. Ah, ele passou. O pai do Ricardo, ele passou há tantos anos. Já sabem que está se referindo à morte. Isso tem a ver com o corpo físico. Né? E a morte espiritual tem a ver com o relacionamento com Deus. Morte é separação. Né? Foi separado. Então, no momento que Adão pecou, o homem foi separado de Deus. Ele é considerado morto. Né? É como se Deus olhando para nós, ele vê só a nossa lápide. Né? Aí nós precisamos ressuscitar em Cristo para poder ter de novo uma vida com Ele. Essa é a ideia da morte espiritual. Você está morto para Deus. Deus não tem acesso à pessoa que está morta porque está enterrada nos pecados. Amém? Então a morte espiritual nos separa de Deus. Morte física, morte espiritual. Você morreu fisicamente e não ressuscitou espiritualmente, não voltou da morte espiritual, o resultado é a morte eterna. Que é lá onde diz que o demônio e os seus anjos vão ser lançados no fogo eterno, com todos aqueles, os bodes, né, do Apocalipse, vão ser lançados no fogo eterno. Então ali é a morte eterna, eternamente separados de Deus, sem condição de se ligar a Ele de novo. Tá? Então essa é a morte eterna. Morreu fisicamente, morreu e está morto espiritualmente, vai para a morte eterna. Morreu fisicamente e não morreu, não estava em morte eterna, havia ressuscitado, havia nascido de novo, então você está salvo. É meio que uma matemática. Então, é simples isso, cai na prova. As 3 mortes. Tá? Então, a ideia é... Estou só repassando, porque como muitas pessoas não tiveram aqui, é importante a gente ter esse conceito para dar sequência. Tá bom? E aí hoje eu trouxe uns versículos a mais aqui, eles estão... Talvez estejam separados aí na apostila, mas eu coloquei ele numa sequência lógica, pelo menos lógica para mim, para eu poder estar ministrando, sobre a obra redentora da cruz. Né, que a gente fala de Jesus morreu, levou os nossos pecados. Eu sei que eu já falei alguma coisa aqui, na semana passada eu também falei um pouco mais, mas hoje eu queria colocar isso numa ordem sequencial de raciocínio. Se vocês quiserem anotar também, eu tenho mais um lápis aqui. Ou depois eu posso até passar no meio de vocês. Alguém quer? Lápis caneta? Eu passo. Então vamos abrir. Vamos abrir a Bíblia em... Até a apostila aqui, tá? Para a gente seguir o raciocínio, vamos abrir em João 1. Sei que isso foi bastante falado, foi bem martelado o assunto. O Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Então aqui é para a gente trazer de novo a memória, como eu falei, uma questão sequencial. Quem é Jesus? O Verbo de Deus. Ele está ligado em Deus desde o início. Ele é a palavra, né? Ele é a manifestação da vontade de Deus
em todos os sentidos. Então, só para a gente trazer aqui na nossa memória que ele sempre esteve com Deus. Você não vai entender a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo em uma condição diferente. No princípio, desde o início, ele estava com Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Está fácil, né? Isaías 55:11. Vamos ver o que fala do poder dessa palavra, desse verbo. Na outra classe tem uma senhora, que é um sarro, ela está lendo, ela procura, fala, minha Bíblia não tem. No começo a gente se preocupava, e ela olha, mas não tem mesmo. Ela tem um filho que é evangelista, e ele arrancava pedaços da Bíblia para ir estudar, e aí ela traz só aquela Bíblia. Eu falo, pô, não tinha, ela falava, não tem. A gente achava que ela não achava, que ela fazia brincando. Aí um dia o irmão foi ajudar, falou, não tem mesmo. Aí ele procurou, falou, mas cadê o livro de João? Aí ela riu e falou, eu estou falando que não tem. Aí ela foi explicar. O Beto falou que não tem, eu falei, os meninos já estão rasgando. Entendeu? Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviou. Então esse é Jesus. Uma coisa interessante em Jesus é que ele não consegue, de acordo com essa palavra, não cumprir aquilo para que ele foi enviado. Ele foi enviado para trazer o quê? A remissão do homem. Né? O homem devia voltar para Deus. Então ele não ia voltar para o Pai sem antes conseguir remir o homem para Deus. É mais ou menos assim, preciso de um guerreiro valente e poderoso para resolver a causa dos meus filhos. Ele olhou para a palavra e falou assim, vou mandar você porque ninguém mais pode. Amém? Então esse é o nosso Jesus. Ele não consegue voltar vazio, sem cumprir o que ele foi, para o que ele foi ministrado. E Efésios 3:9. Eu me lembro a primeira vez que eu falei sobre isso aqui na Igreja Batista da Lapa, numa escola dominical. Chega meio de ano, eles colocam a gente para dar as escolas bíblicas aos jovens. Eu tinha lá meus 22 anos, estava no meio do grupo dos meninos lá, 21 anos. E eu lembro que a gente começou a ministrar, era eu e uma garota que íamos dar aula para os senhores, era diáconos da igreja. Falei, jogaram nós dois lá, né? Eu estava com as pernas tremendo, eu olhei assim, falei, só os senhorzinhos de cabelo branco, falei, vou ensinar. E eles estavam lendo sequencialmente, e chegou em Efésios 4. E aí a gente começou a falar, rapaz, na hora que entrou em um determinado parágrafo ali, a antena deles levantou assim, eu fiquei quieto, eu li o texto como se não tivesse passado por aquilo, eu continuei outras coisas. Mas a menina do lado, ela não aguentou e falou, aí eu dei muita risada depois, né? Na hora você treme as pernas, porque eles não aceitavam essa condição de Jesus. A gente vai falar dela, já eu mostro. Pronto. Efésios 3:9. Ainda falando de quem é Jesus. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Eu devia ter lido o versículo anterior. Vou ler o 8, tá? A mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Né? O mistério que esteve oculto em Deus, esses incompreensíveis, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Essas riquezas incompreensíveis de Cristo estavam, ou seja, é como se o próprio Jesus, todo esse mistério de quem é o Cristo, né? O Cristo estava oculto dentro de Deus. Eu vi uma vez uma ministração falando que essa palavra oculto, eu não chequei essa palavra, mas o ministro era de alguém que eu confio, eu preciso conferir, esse negócio de confiar às vezes é perigoso, né? Mas assim, ele disse que essa palavra oculto era exatamente como guardado dentro e que ninguém conseguia ter acesso. Né? Oculto em Deus. E a palavra oculto por si só, ela tem essa ideia. Então eu achei que valia acreditar desse jeito, porque ela está oculto. O mistério de Cristo estava oculto dentro de Deus. Né? O exemplo que ele dava era até um que quando aquele demônio, quando Jesus chega naquele demônio, acho que é o possesso gadareno, o demônio fala assim, o que queres comigo, filho de Deus? Viesse me atormentar antes da hora? Né? Disse que ali é como se ele juntou essa condição do oculto com aquilo, dizendo assim,
você vem me atormentar antes da hora, exatamente para testar se Jesus viria fazer, ia mandá-lo, né, puni-lo. E você vê que essa questão de teste acontece muito na igreja, né? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas mandando o demônio para o inferno, mandando você para o fogo, mandando o demônio para o fogo. Eu te mando. Só que quando você faz isso, você está exatamente fazendo o quê? Falando algo que a palavra diz que Deus vai fazer em um determinado momento e que você não pode fazer. Você não pode fazer aquilo que Deus já declarou, entende? Ele declarou para o tempo futuro, né? Você vê no Apocalipse que vai ser jogado no inferno. O inferno e os seus anjos serão lançados no fogo. Eu já vi cristãos sendo ludibriados pelo diabo e não adianta falar, mas o diabo, ele vai usar o argumento que ele puder para ir contra o que você está fazendo. Então você tem que ter pelo menos base e se proteger e saber o que você está falando. Lembra que eu falei de uma profeta que ela chegou e mandou o demônio sair, estava em Guarulhos orando, e ela mandou ele para a cidade de Novo México, né? A palavra não se opõe a isso, né? Disse ela que ela viu ele, Deus permitiu ver um bom tempo ele se afastando e sendo punido pelos outros demônios. Mas nesse caso aqui, e em muitos outros casos da igreja, o demônio vem contra você, contra as pessoas, e ele quer exatamente isso, que você se contradiga, que você mostre para ele que você não sabe o que você está fazendo naquele momento. Então, a ideia que ele passa é que o demônio, sem saber que era Jesus, porque estava oculto em Deus, foi revelado depois, e aí ele vem e mostra ele vem tentar fazer com que Jesus diga algo que contradiga a palavra de Deus, contradiga os desígnios de Deus. Você vem me atormentar antes da hora? Então permita pelo menos que eu vá aos porcos, já que ele viu que não tinha argumentação, que ele não conseguia tirar nada de Jesus, então permita pelo menos que eu vá aos porcos. E talvez se Jesus entrasse num diálogo com ele, Jesus ia se entregar em alguma coisa, né? Então Jesus se quieta e libera a palavra. Amém? Mas, vou voltar aqui porque eu vi que deu uma volta. 3:9. Então, o mistério que estava oculto dentro de Deus. Havia um segredo guardado em Deus, né, que era o Cristo, que era o ungido dele, que estava guardado dentro dele mesmo. Enquanto a gente esperava que esse Cristo viesse nascido de uma mulher, como veio, um homem natural, normal, né, o mistério estava guardado em Deus, ou seja, o próprio libertador viria de dentro de Deus. Amém? Então a gente continua aqui. Gálatas 3:13. Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha só, Cristo nos resgatou, ele nos tomou, ele nos tirou da maldição da lei, fazendo-se maldição no meu lugar. É mais ou menos assim, havia uma maldição e aquele lugar devia estar preenchido. Tem que ter alguém naquele lugar, tem que ter alguma coisa no lugar daquela maldição. Então aquela maldição era minha, eu estava lá. Aí Jesus vem e ele toma o meu lugar. Ele vai, tira, me coloca fora dessa maldição e se coloca no meu lugar. Então, Cristo, no madeiro, de acordo com as Escrituras, isso aqui eu não me lembro se é Deuteronômio ou Levítico, que está falando dessa maldição. Posso até pesquisar aqui rapidinho. Deuteronômio. Quando que meu nome não tem? Eu vou ler os dois textos de Deuteronômio. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor te dá por herança. Deuteronômio 21:23. E o 22 está assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, aí vai trazer o do cadáver. Então, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então, olha só, em algum momento da lei, Deus coloca um e-mail para Jesus cumprir a palavra de maldição.
Porque de fato Jesus é Deus, ele não conheceu o pecado, ele não conseguiu entrar na prática do pecado. Não deu, né? Então, de algum jeito Jesus precisava tomar o meu lugar. Então na lei, Deus olhou assim e ele falou assim, eu vou preparar aqui um lugar para eu colocar Jesus para ele tomar o lugar do homem. Entende isso? Então ele já tramou todo esse caminho. Romanos 8? Ele se falando da carne, Deus enviou seu filho, da semelhança do pecado. Romanos 8 quanto? 8:3. Não, ele deixa eu falar. 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também em semelhança de carne. Amém. Nessa semelhança, vamos voltar aqui. Né? O madeiro é o segredo. Então Deus olhou lá, sabe, para quem joga xadrez, alguma coisa assim, já está olhando uma jogada que você quer chegar naquele lugar para pegar o rei, né? Capturar o rei. Então você já está planejando um caminho. Deus já tinha esse caminho guardado nesse versículo de Deuteronômio. Eu vou fazer de Jesus maldito, eu tenho que fazer um jeito, ele sou eu não conheço o pecado, eu não convivo com o pecado, eu preciso de um jeito para resgatar ele. Ele, o homem, né? Resgatar o homem. Então eu preciso colocar Jesus no lugar de maldição, para que ele, sendo a palavra que eu vou enviar para resgatar os meus filhos, traga eles de volta para mim. Entende o caminho que Deus foi desenhando e mantendo isso escondido nele? Então vamos lá. Uma coisa que é importante aqui. Quem morre em maldição, quem morre maldito, pode ir para o céu? No conceito mais humano que a gente tem para tratar. Quem morre maldito, pode ir para o céu? Não? Ninguém? Não, maldito daquele que tirou de madeira, né? O apóstolo que morreu com tirado de madeira. Não, então. Mas aí a gente está vindo até isso. O caminho é até a cruz, né? Em Jesus toda a lei foi punida. Então aqui a lei já acabou. Pedro, né, foi morto. Diz a tradição que ele pediu ainda para virar de ponta cabeça que ele não era digno de morrer como o Senhor dele. Muitos outros cristãos foram queimados no madeiro, morreram no madeiro, enforcados. Tudo isso é pendurado no madeiro, né? Absalão morreu pendurado num galho. Maldito. Entende? Então, só para a gente voltar aqui, pode quem morre maldito ir para o céu? No conceito, né? Não vamos lá. Conceitualmente, pode ou não? Não. Eu sou maldito, como é que eu vou entrar no lugar de santidade? Como é que eu vou entrar impuro diante de Deus? Como é que eu vou me apresentar no reino de Deus, diante dele, né? E vou falar assim, olha, eu estou aqui, eu sou impuro. Então, um conceito aqui que a gente tira da maldição é que Jesus ele não somente morreu a nossa morte física, mas na cruz ele morreu a nossa morte espiritual. Mas quem se torna maldito? Aquele que amaldiçoa a pessoa ou a pessoa é maldita por sucesso? Peraí, nesse... Se eu amaldiçoo alguém, ela não é culpa protegida. Ela se torna uma pessoa amaldiçoada. Né? Ou ela, por conta da situação dela, ela se amaldiçoa. Não sei. O amaldiçoar quer dizer mal falado, né? É maldito, mal falado, se a gente trocar em... Porque a palavra de Deus diz, né? Justamente fala que ninguém amaldiçoa isso. Né? Ninguém amaldiçoa isso, mas tem que abençoar. Sim. É nesse conceito. Né? Ó, eu vou só abrir uma aspas aqui. Eu entendo o seguinte. Eu posso amaldiçoar alguém. Tem minha boca, né? Eu posso. Na hora que eu quiser amaldiçoar alguém, eu vou liberar uma palavra e vou amaldiçoar, vou dizer mal. Só que para eu pegar alguma coisa má para dar para essa pessoa, é mais ou menos assim, eu tenho que pôr a mão no pote de maldição, entendeu? Eu tenho que pôr a minha mão no pote e jogar ela em você. Eu já me sujei dessa maldição antes. Então eu prefiro entender que o cristão não pode ir fora das coisas de Deus para liberar para alguém.
Você não vai até Deus e fala, eu vou pegar a maldição que o senhor tem aqui e vou dar para ela. Você tem que ir no cofre do inimigo para isso. Entendeu? É meio que você vai ter uma dívida com o cara lá, entendeu? Porque maldição é complicado. O cristão não pode amaldiçoar. Nós somos abençoadores. Você vê Jesus apanhando, Jesus sofrendo. Tudo que ele faz é, Senhor, perdoa os seus pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. Entende? Então, essa questão de amaldiçoar, de falar mal, a gente não pode. E aí entra em coisas, né? Quando a gente fala sobre o nome de Jesus, a gente costuma mostrar que, por exemplo, a gente não tem essa noção. A gente fala mal, fofoca, inimizade, tudo você está amaldiçoando, você está maldizendo a pessoa. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem muito hábito, os cristãos há uns anos para cá já tiveram isso já foi bastante disputado aqui no Brasil, a questão de nome. A gente pega os nossos filhos aí e dá nomes de maldição. Sem saber, muitas vezes, não se incomoda com aquilo. E aí você fala assim, não, mas é só um nome. Aí você está chamando, você está falando, como pai, como filho, como pai, como mãe, você está falando uma palavra que, como eu disse, o diabo, ele gosta muito da gente. No que ele puder ajudar a gente a fazer o que é mal para os nossos, ele vai fazer. Tem influência. Tem influência, entendeu? Eu sei que se você já fez, não dá para, por exemplo, um nome que a gente não tem muita noção é Adriana. É um nome bonito. Tem alguma Adriana? Adriana, por exemplo, é Senhora das Trevas, não é isso? É Senhora das Trevas. Eu tenho isso num livro de um pastor que fez a relação dos nomes, da editora Betânia. Também gosto muito dessa editora. E na hora que a gente lê aquilo, fala, rapaz, sem saber, a gente pode estar dando um nome para o nosso filho que vai estar liberando maldição. Aí você está amaldiçoando sem saber. Você está liberando uma palavra de maldição sobre a criança. Ah, mas já foi. Então, irmão, ora, pede perdão pelo seu erro. E você vai fazer o quê? Você deu um nome. Você vê que o nome é importante. Foi Jacó, quando nasceu o filho... Olha, eu começou com nomes. Sou horrível com nomes. Jacó, quando nasceu o filho dele, que a mãe morreu, ele foi... Benjamim, que é riso. A mãe deu um nome de sofrimento. E aí ele, na hora, falou, não, ele se chamará Riso, né? Riso? Não, Riso é o... Chamará Benjamim, que depois a gente pode ver o que quer dizer o nome. Ele se preocupa com isso porque ele sabia que constantemente ele ia liberar uma palavra de bênção sobre a criança. Então, esse é um conceito de maldição de bênção que às vezes a gente perde ele, né? Quando fala de nascer criança... Lá em casa eu queria dar nome evangélico. Mas tem como pedir perdão, porque muitas Perdão vezes a pessoa dá e nem é cristão ainda, não sabe. Então, Sim, mas aí está no tempo da ignorância, né? Não é então, se não ser levado em conta. Só que o diabo não liga para isso não, viu? o diabo Ele vai tentar amaldiçoar essa pessoa no que ele pode. Mas dentro do que eu entendi que ele está falando, sobre a maldição, a gente vê depois o Novo Testamento falando, né? Tudo aquilo que você abençoar, abençoado será. Tudo aquilo que você amaldiçoar, amaldiçoado será. Aí depois vem complementando, né? Aquele que é sujo, suje-se mais. E o que é limpo, limpe-se mais. Então eu acredito que ele é bem legal no que ele disse. Eu tenho que enfiar minha mão no pote. Se eu vou sujar o dedo, eu vou sujar a mão. Se eu vou sujar a mão, eu vou sujar o cotovelo. Se eu sujar o cotovelo, daqui a pouco eu caio de cabeça. Entendeu? Então amaldiçoar não é bom. Não é bom, não façam. Principalmente a gente às vezes pensa assim, vou amaldiçoar liberando uma palavra para aquela pessoa falir, viver, né? Eu tenho uma cunhada que a gente soube, ela não é cristã, não é evangélica, é católica, e a gente soube que o marido dela traía ela, ele é irmão da minha esposa, e o comentário que saiu foi que ela disse que foi no centro de macumba para que ele nunca tivesse nada na vida e ficasse na sarjeta. O cara ficou 15 anos sem conseguir trabalhar. 15 anos, dentro da casa dela, brigando os dois o tempo inteiro. Você entende o que ela fez? Ela não desgraçou só a vida dele. A dela veio junto. A palavra de Deus não vai cobrar só do que foi amaldiçoado, mas sim daquele que é amaldiçoado. Ela pôs a mão na maldição. Ela era dele? Esposa. Amaldiçoou ele de um jeito que ele não conseguia nada e ela pôs a mão ali dentro, né? E ela ainda trouxe para dentro de casa aqui, né? É só para dizer que, na verdade, no meu ponto de vista, quem amaldiçoa tem o peso de ser amaldiçoado também. Porque você está pondo a mão no lugar que Deus não faz. Você não vê Deus fazendo isso. Eu acho que eu estou saindo um pouquinho fora, muito fora.
é que no casal é mais complicado. Eu e meu marido, a gente sempre conversa isso, porque se um pecar, os dois pagam juntos. Porque a gente é uma só carne. Então eu sempre falo, ó, vamos vigia aí, vou vigia aqui. Você porque amaldiçoa o marido, você está se amaldiçoando não, também. mas até mesmo pecado. Eu pego, vou pagar um preço, mas vai pagar junto. Entendeu? Porque a gente tá junto, a não ser que você pagar, mas junto, caminhando junto, nós vamos pagar junto. Então é complicado, casal. Tem que ir os dois vigiar. Não dá para pagar separado o preço. Né? Vamos falar no caso do adultério, o homem adultéra. Aí ele cai, perde tudo. Sabe como que é tudo que a Bíblia vem a maldição junto atrás. A mulher faz isso junto. Se ela perdoar, ela vai colher tudo junto aquilo que ele fez. Ou vice-versa. Então é complicado, casal. Tem que vigiar mesmo, casal. Tem que tomar muito cuidado. E teve um caso de... A gente às vezes não entende, né? A gente deu essa desviada. Mas é interessante, a gente está falando de maldição, está entendendo o conceito. Eu acho, não sei se eu falei aqui, eu participei na Igreja Católica, no movimento da renovação carismática, e um dos líderes, a esposa traía ele. E, geralmente, quando você é traído, você é o último a saber, né? Quando você sabe, acaba o negócio, porque eu separo ou não, não tem mais, né? Se for o segundo, já fica complicado, o primeiro não dá. Mas aí disse que ele disse não. Foi muito claro, ele era um dos líderes, um dos principais líderes na cidade. E ele orava constantemente, ministrava direto, e ele impunha as mãos. E o que aconteceu de traição, de separação naquele tempo, no meio do pessoal, né? Depois a gente foi ver o que aconteceu. Aí soube-se que ela traiu ele. Aí já viu, né? Aconteceu, um dos líderes, todo mundo ficou sabendo da história. Bagunçou a vida de muita gente isso. Então a maldição, a transferência de espíritos que há, principalmente no relacionamento, no casamento, é como eu disse, o diabo ele gosta muito de fazer as coisas pra gente. Erra, ele não vai pedir licença para Deus. Se você derrubar um muro que te protege, ele entra correndo. Entende? Lembra de Jó? Mas o Senhor protege ele. Se você mesmo derrubar o muro, ele não vai falar assim, que pena que você fez, quer comprar uma argamassa, um tijolo, um cimento novo? Não, ele vai invadir. Né? Isso em todas as áreas. E aí o que aconteceu de cascata foi que ele aproveitou aquilo para a questão de transferência do espírito, porque eles uniam a sua carne. Você quer dizer que o líder, o pastor, tem muita responsabilidade sobre o rebanho, né? Muitos não estão tendo essa responsabilidade. Na verdade, não é só o líder ou o pastor, mas, por exemplo, o fato de impor as mãos transfere algo que você tem. Por exemplo, eu vou orar por cura na sua vida. Eu preciso ter o espírito de cura em mim para que eu possa ministrar. O Espírito Santo precisa ter para que eu possa ministrar. Se quando eu vou ministrar, eu ponho as minhas mãos, mesmo que você seja curada, mas se eu tenho adultério na minha vida, eu posso estar te transferindo junto esse espírito, essa ação demoníaca que me induz a isso para a sua vida. Isso me diz tanta coisa para você, né? Não só líderes, tá? Não só líderes. Pode ser a pessoa do lado, que às vezes fala assim, olha pelo irmão do lado. O líder tem um peso maior. Claro. Eu tenho uma pessoa que eu sei que ela tem uma vida errada, uma vida de pecado, né? E ela constantemente, quando ela chega perto de mim, ela fala, tô orando por você. Toda vez que ela fala, tô orando por você, acontece alguma coisa comigo, assim, que não é normal, entendeu? Começa a ter intriga, começa a ter alguma coisa. De vez em quando eu acho que ela impõe sem eu ver, entendeu? Tipo assim, entendeu? Tô aqui orando, tô na sua casa, tava ali na cozinha orando por você, entendeu? Mas ela não tem uma vida reta. Então como que ela pode orar por mim? Assim, orar, sabe? clamar. Vamos assim, clamar. Coloquei seu nome, vamos saber aonde. Na boca do sapo. Levanta seu nome, mas não sei aonde. Não, quando eu tô dizendo eu fico pensamentos que já repreende. Só que eu vejo que a pessoa ela não tem sabedoria, entendimento para... O que acontece aí, é um outro princípio chamado imposição de mãos. A gente vai entrar nele no mês que vem. Imposição de mãos é assim. Quando? Mês que vem. Vai demorar muito. Vai? Só pra dar uma invadinha agora. Não, eu estou dando aquela desviada aqui. A ninguém imponha precipitadamente as suas mãos, está falando do ministério. Aí é realmente de autoridade. Mas impor as mãos... Por exemplo, o conceito é errado. Na igreja a gente fala assim, olha, impõe as suas mãos aqui sobre o pastor, né? Impõe as suas mãos naquele irmão, todo mundo faz assim, né? Impõe as mãos, é isso aí aqui, o pastor vai pregar. Não, impõe as mãos, é isso aqui, ó. Eu não consigo impor se eu não tocar, eu estou pondo as mãos, eu preciso tocar.
Então o princípio de imposição de mãos é aquele daquela mulher que foi até Jesus, ela podia ter falado, se eu somente ver ele passando, não, eu preciso tocar na veste dele. Né? A sombra de Pedro tocou, de alguma forma houve um toque. Então imposição de mãos tem a ver com toque, né? O relacionamento tem que estar junto, ele tem que pôr a mão. Lógico que cruzadas, né? Coisas gigantescas, o Espírito Santo ele quer a cura, então ele funciona, mas o princípio é pôr a mão. Então é nesse momento que eu estou falando de você impor as suas mãos para você transferir o que você tem para alguém. Mas se a gente sabe que a vida da pessoa não é reta, Você sai correndo, deixa ela Não relar. deixa. Você não deixa ela relar. Se você não sabe e não tem jeito, que você pode falar Senhor, seja ora, Senhor, livra disso, repreende essa imposição de mão. Até a Eu oração, não, toda vez. eu não aceito, Ele não vai cair. Senhor, eu não aceito o que essa pessoa está fazendo, mas o que eu faço aqui dentro da igreja, que todo mundo olhando para mim, querendo... Entende? Eu não tenho coragem de deixar uma Mas eu já repreendi. Eu A pessoa está orando e eu repreendi. Não, repreender eu repreendo. Não tem coragem de tirar Nem a pessoa, recebo. não tem coragem. não, eu só sei, eu já fiz isso uma Eu vez. já, Porque a mulher era de Heliópolis, eu trabalhava numa fundação, era voluntária. A pior pessoa do Heliópolis. Eu crente há muitos anos. E ela é daquelas, só ela é salva, que veio, não, porque Dona Lucília, Deus está me falando, não sei o que lá, vou impor a mão na senhora. Eu falei, Gideone, espera um pouquinho, que se Deus estiver falando, ele vai falar comigo. Você não vai impor a mão. A imposição de mãos a igreja não tem esse conceito. Tanto é que assim, na hora, põe as suas mãos aqui, ora pelo seu irmão do lado. O que eu vou orar pelo meu irmão do lado? Nem Né? conheço. Irmão, o que você precisa? Né? Qual é o Abraça seu seu problema? Não, eu vou abraçar ainda. Mas se abraça, você tá mas tocando ali. Parece que tá me toque, deixando peraí. pirada aí. É Não, mas em toque. caso de dúvida, É toque. você ora continua pra ela, aí você devolve. Você ora É um toque com... receba de volta. É um toque Ô, Marcelo, não é um toque de que Que Deus te dê em dobro tudo que você deseja sobre mim. Eu te desejo em dólar, né? Que você me vai cruzado, em real, cruzado. Olha, eu viajei agora. Não, gente, é assim, ó, é um toque espiritual, é um toque com... toque na oração, um né? toque Não é de oração. abraço afetivo, Isso, não exatamente. é um toque. Por exemplo, um exemplo que a gente tem, que para mim foi o que mais me marcou, uma irmã, ela estava fazendo esse curso em Guarulhos, no Verbo da Vida, e ela acordou de manhã, ela tinha uma empregada em casa, e a empregada dela colocou uma touca, um negócio lá, e ela achou estranho, mas ela ficou quieta. E aí de manhã ela saiu e falou assim, foi abençoar os filhos. Olha, eu te abençoo, declaro saúde na sua vida, inteligência. Ela usou palavras de bênção na criança. Foi no outro menorzinho e liberou as palavras. Mas assim, não ficou 2 horas orando. Ela orou e declarou uma palavra. E saiu, ela olhou para a outra e falou, também te abençoo, com saúde. Na hora que ela colocou a mão na cabeça da mulher, a mulher falou, você não devia ter feito isso. Aí ela olhou, imagina, estou te abençoando. Ela falou, não, você não devia. E aí ela riu e foi embora. Aquela mulher era de um centro de macumba, estava fazendo um daqueles lances que eles fazem para se consagrar. Ela tinha raspado a cabeça, tinha posto um turbante. Então ela estava em consagração. Na hora que ela colocou as mãos, ela recebeu o peso da outra. Ela bateu o carro, porque houve um toque espiritual. Ela quis dar para aquela mulher uma bênção. E ela recebeu uma maldição, né? Ela recebeu o oposto. A gente está sujeito a isso. Porque é como, a ideia ali é como se ela, quem tinha mais para dar. Entendeu? Quem tinha mais para dar? Ela foi dar uma bênção, ela recebeu algo espiritual, do mundo espiritual. Então ela foi com um propósito espiritual. Se ela tivesse abraçado aquela mulher, não teria problema. Mas se ela tivesse também ali. Se ela tivesse mais que a mulher estava em consagração, a mulher Raspou até a cabeça. já estava em O consagração. negócio Eu lembro no quartel, quando eu fui me alistar, a gente, nos primeiros dias, né, eles colocam a gente numa sala lá, e veio um rapaz, cabelo raspado, todo de branco, e ele ficava em pé, assim, aí o soldado chegava nele, você não vai sentar? Não posso. Por que você não pode? Está doente? Eu estou em consagração da macumba de não sei o que, aí o soldado fazia assim, ele indo embora, o cara ficou em pé lá, do lado, ele não sentou, ele não encostou em ninguém, ele estava ali porque ele tinha que estar. E aí o pessoal ficou olhando assim, e o sargento falou, não quero ver esse cara aqui amanhã não, dispensa ele, mandaram ele embora. Na hora eu até pensei, falei, eu vou ter vindo de branco, raspar o cabelo, a ideia. Nem nós somos santos o suficiente para não pegar um vestígio, né? Uma pólvorazinha da maldição que o outro está vivendo. Nós não temos essa santidade. Consagração bastante. porque se tivesse, ela relava nela, o outro tinha caído. Tinha que cair, mas a gente, infelizmente, o ser humano... Mas vocês entenderam o princípio. Sim, Então, só agora,
seguindo essa mesma linha. Então aquele negócio que tem lá, pecone, caminhão, né? Não tem um negócio? Eu como. Esse- Se me dá. Então, mas Eu oro e como. Eu orava e dava e para as esses crianças, doces que é criança consagrado? Então, eu como. Não, eu oro, repreendo e dava para as crianças. Criança não entende. Não pode Não, comer. eles não entendem, mas se É, mas seguir eles dão geralmente nas crianças. Então, mas né? se for seguir Pra esse, deixar eles com esse vontade. pensamento que o diabo não está Fica nem aí bem. se Nunca é vai. quem que é, Ele que não vai vai trabalhar do mesmo Vai jeito. trabalhando. Eu acho que Melhor não dá. Se Não, tem dúvida, não crente dá. não vai na festa do povo Daniel e orar pra comer. Não, eu já não como. Eu não Eu como. também não como. Nem Mas orando, dia deram eu não pra- como. Um dia deram pra minha filha na escola, ela era pequenininha, um sacão cheio de doce gostoso. Aí eu fui no pastor e perguntei, pastor, ela quer comer. Eu falei, vamos orar, repreender, que fica santo. A criança, Pode já dar não pra sua sabe. filha. Se você... Agora a gente é consciente, tudo não tem necessidade Agora, de comer. Isso, vai Agora, lá em- e compra um igual. tá Em bom, né? tudo, gente, em tudo a gente tem que pensar o seguinte, eu não posso escandalizar o meu irmão. Paulo disse que não comia carne sacrificada aos ídolos, se aquilo fosse motivo de queda para o irmão. Mas se não fosse motivo de queda, ele comia. Entende? É mais ou menos assim, eu estou passando fome, sou evangelista, estou aqui em São Paulo, não tem ninguém me ajudando, eu estou aqui no maior desespero pregando. Passei na rua e vi na encruzilhada uma galinha morta. Meu amigo, galinha tá fresquinha. Entendeu? Temperada já. Temperada. Sazão. Aquele homem, de acordo com o ensino de Paulo, o que ele está falando é uma carne consagrada aos ídolos. Não é? E ele falava assim, bom, se não vai ser escândalo para o Beto, então eu vou comer essa carne aqui. Se é escândalo para o Beto, então é melhor eu morrer de fome, passar fome, para que ele não caia, porque ele não chegou nessa posição. O que o Ricardo fez? Entende? Então tem... Em Isso tudo, não é sempre uma depende- situação. É individualmente a sua posição A sua espiritual. posição espiritual. É Mas sempre- aí é aquela passagem também que diz, vai, meu irmão me chama para almoçar. Eu não vou perguntar de onde vem a Não. carne, eu vou consagrar e vou comer. E se ele falar, ó, o que você vai comer aí Você não consagrou? é do boi zebu. Eu tô fora. Eu não como. Então, Não, mas- Porque daí ele Não, mas aí a Bíblia fala, não coma. Porque ele já tá te oferecendo, ele já tá te Se você consagrando. souber, não coma. Se você não souber, você consagra e Por aí? isso que a gente tem que consagrar. Vai no mercado, faz uma compra, entra em casa, abençoa. já abençoa, né, irmão? A gente não sabe, né? Não, pra você, pra mim, Quem não se dá, é eu agora. um macumbeiro que fabrica aquilo, se é um... Se tiver um Tantas religiões que tem de mal Deixa eu aí. achar aqui. Que é igual a do Cosme. Lá onde eu morava, tinha um centro lá perto. Chegava a ser ridículo. Entendeu? No dia os caras barbados, os caras de 80, 90 quilos tinham fraldão na rua, subindo poste, pulando muro. Nunca viu? Não, eu vi assim que deram pra minha filha, eu sabia que era. Terrível. Mas era difícil pra ela entender que ela não podia comer aquilo. Ela falou, não pode, e dá pra ela. Agora a gente tem entendimento. Pra quê que A vai? palavra destruído nada é, né? Ó, e a Bíblia tem esse E todo versículo que alimento fala, é que se tua mãe te chamar, você você não pergunta. Você vai sentar, orar e Para não saber comer. de onde vem, para não saber. Agora, se você sabe de onde vem, você não se contaminar. Até para não escandalizar o irmão. Aí o que ele instrui? A não perguntar. Não pergunta. Então, aqui, ó, é 1 Coríntios 10, 27. Ó, o texto do... Eu lembro muito do versículo que não guarda o cara. Eu também sou assim. A gente não sabe. A gente Ó, a gente ora pra consagrar o que a gente não Vamos ler o texto aqui, ó. 1 1 Coríntios 10, 27. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comede tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Eu não sei o que tem no 28, dá para você conhecer? Eu acho que as pessoas são conscientes, nós não devemos comer. Ó, mas Agora, uma se... criança é diferente, criança não entende. O Então, 28. sabe, não. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Porque há da minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Continua. A ideia aqui é 11, é 10? É 10 de quê? 10, 28?
Ele vai falando até o 33 disso. Olha o 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, tudo agrado a todos, buscando meu próprio proveito, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não vim preparado para isso daqui, eu vou achar os textos depois, eu procurei aqui, não achei. Isso aí, se for expandir mesmo, é complicado até sair na casa de um cara, de uma pessoa que frequenta centro, porque está tudo Então, mas... consagrado. Da mesma forma que a gente ora pelos nossos alimentos, eles também oram pelos alimentos deles. Eu aprendi com o pastor da Paz do Lar, que foi meu pastor 10 anos. Ele é mestre, hoje ele está aqui em Jundiaí. E ele falou num estudo que ele deu pra gente sobre isso, o que não é para comer. É diferente você vai na casa de alguém, é igual falar na Bíblia, você não sabe, gente, todo crente ora mesmo para comer. Você vai abençoar, o que você não sabe, Deus vai quebrar ali. Então, agora você catar uma criança, você vai lá no colo da minha, porque a criança, eu vou levar ele na festinha, porque ele não vai ficar com vontade. Não. Aí você não adianta você orar, ele falou. Foi a mesma coisa na festa junina, no dia de São João, que foi tudo consagrado para São João. Será que a tua filha vai morrer mas não comer pipoca do São João? Você não pode fazer nada. É o que o Marcelo falou, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você pegar o capítulo 10 aí, o título já diz assim, ó, não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Aí você pega o 21, por exemplo, aqui, já vem, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritamos o Senhor ou somos nós mais fortes do que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende na açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Aí entra onde eu estava falando. Ah, veio, não sei de onde é. Senhor, amém, Deus abençoe. Agora eu tô vendo o cara de fralda lá. Vem com um pacote de... Não quero. Você, para não escandalizar, você pode até pegar, que nem tem uma mulher lá onde eu tenho loja, na praça, que ela é macumbeira daquelas e desejar mal para todo mundo. Então, às vezes ela vem com um cafezinho, com doce, então o que quer escandalizar? É você comer junto com ela? Não. E eu falei para a moça, você pega e joga fora. Não precisa desfazer para não criar os crentes aí, tradição. Que aí você está escandalizando. Você pega, muito obrigado. Deus abençoe e joga. Esse negócio de maldição é muito É muito complicado. morei numa Você casa vigiar que foi consagrada a demônios. A gente sabia que era consagrada, o pessoal consagrou o terreno, consagrou tudo, a gente sabia. Aí eu perguntei pro meu pastor, quando fica, né? Isso. Porque a Bíblia diz que todo onde nós pisarmos a planta do nosso pé, abençoado será, blá, 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 blá. Mas também é consagrado, né? Eles consagraram. E a gente tinha muita preocupação lá. Nossa casa a gente não prosperava de jeito nenhum. Aí se cada um... Então foi muito difícil. Você sabe, tudo bem. Aí o pastor falou assim, olha, pastor, eu vou te É orientar melhor não assim. perguntar. Falei, eu vou te orientar Questão da de seguinte forma. consciência. A casa é sua? Não. Se não é sua, você não tem autoridade sobre mudar sobre ela. A autoridade não está na sua vida, está no dono. O dono consagrou. Então você tem que mudar. Não adianta. E realmente a gente saiu de lá. Lembra o Pala Preta que você teve? As coisas mudaram Tive uma pala totalmente. preta, cara. Coisa mais linda. As Comecei o carro tanto assim para ter ele, lutei, fiz e tal, consegui comprar. No dia que eu comprei o carro, eu andei com ele 1 mês, 2 vezes como nunca. E aí orando, não pedindo falei pra nada, ele, esse carro tá consagrado. nada. Aí em revelação o pastor veio, que eu pedi oração, esse carro foi consagrado na magia dele. Ele era usado para fazer o transporte das coisas. Foi ele passar o carro para frente e o cara acabou com o carro. Quem se matou ou acabou com o carro. O capítulo 8 de 1 Coríntios também fala disso. Vou ler rapidinho aqui só para a gente tentar fechar o assunto. Mas se alguém, do 3 para frente, ama a Deus, esse é conhecido dele, 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas ao ídolo, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada.
Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Entendeu? Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Não é o que você come que faz agradável. Porque se nós comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Para nós, cheios do Espírito, que tem essa unção, nós temos o Espírito de Deus. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Aquilo que eu falei, você come Cosme Damião? Eu como, eu não tenho problema. Mas se para o Beto for um escândalo, eu não como. Se eu catar, se eu tiver numa necessidade, como um evangelista ou na rua, e me pegar uma galinha lá, eu vou temperar aquela galinha, meu. Agora, se a irmã estiver do meu lado e ela ficar escandalizada, eu vou passar fome para que ela não se escandalize. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência ou conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Se ele pode, por que eu não posso? O irmão lá tem a liberdade de tomar cerveja. Ele é um pastor. Mas se ele pode tomar uma cerveja, por que eu não posso tomar uma 51? Não é diferente. Eu estou falando de consciência aqui, né? Não estou falando só de sacrifício. Aqui já a palavra também cabe na consciência. Então a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, principalmente aqui no sentido dos ídolos que você está recebendo. É que meu pastor fala, você beber um copo de cerveja não é, ou de vinho, uma taça de vinho não é pecado. Mas será que você vai parar num copo? Será que você vai parar num copo? Quem para num copo, tudo bem. Não escandaliza ninguém, você não vai ficar bêbado. Né? Mas ele já proíbe porque tem toda a sua parar. Esse pastor não ia naquela festa que Jesus transformou em vinho, né? Mas tudo bem. Sacrificado aos ídolos. O 11. E pela tua ciência ou conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Olha lá, você vai gerar um problema para o irmão fraco que Jesus morreu por ele, ao peso. Então, pela consciência dele, você não deve fazer isso. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, falando da sacrificada aos ídolos, para que meu irmão não se escandalize. Então, ou seja, Paulo tinha uma posição espiritual para comer aquela carne. Ele não tinha medo dos demônios atacarem a vida dele. Ele podia comer a carne sacrificada ali, não tinha problema. Só que se pro Ricardo olhava, Paulo está comendo aquilo lá, então eu vou comer também. E eu não tenho essa postura espiritual, essa condição espiritual de encarar aquilo, então é melhor não. É melhor não deixar. Quanto a criança, dos fracos. Quanto a criança tem muito a ver com aquilo, tá debaixo da sua autoridade. Entendeu? Então aquilo que você recebe, você pode guardar o seu filho nisso. Entende? Você ora. Teoricamente, ele atacar, você está protegendo ela espiritualmente. Até que a criança tenha consciência, ela está guardada no seu. Acho que a palavra é mispá. Porque isso aí já deu problema já demais. Já. Eu já ouvi crente falando aí, você vai num churrasco, o cara come colchão duro, mas você dá um pedaço de picanha pro cara, o cara te repreende, porque a picanha tá vermelhinha, tá sangrando. É igual não comer carne com sangue. Então vai estar na lei, né? Então, aí o cara vai. Aí a gente tive um amigo que foi severamente repreendido pelo pastor, teve problema na igreja. Que comeu? Não, porque estava acompanhando um colega dele do mundo, e o cara estava dentro do bar tomando uma cerveja. E ele estava do lado com um copo de tubaína. De longe é igual. Então, mas aí é o que tá falando da consciência. Alguém de fora viu e falou, ele tá junto. E não tava. Já julga pela atitude. Tá no mesmo lugar, né? Então, esse de fora. Agora pensa que esse de fora é uma pessoa fraca na fé. Foi fazer contenda. Eu soube de um que foi fazer um trabalho na casa de um ancião da igreja, da congregação cristã, viciado, que tinha se convertido. Não, mas deu problema mesmo. Aí ele chegou lá, o ancião tomou um copo de vinho e ofereceu para ele. Ele falou, não, mas que é isso, ancião? A gente não pode. Ele pode, a Bíblia não acusa isso. Aí ele foi lá e tomou um copo de vinho, saiu para ir para casa e não voltou para o trabalho. Depois esse ancião foi procurar ele e ele estava bêbado. Ele entrou no boteco e não voltou. Entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Consciência. Sempre se eu consigo tomar um só, eu posso. Em Portugal as igrejas fazem congresso e quando termina eles servem vinho. Eu sou portuguesa, eu fui criada. É de cultura, né? Como que você vai contra a cultura? Eu tomo até hoje, eu gosto, mas na minha casa tomo uma. Os argentinos tomam vinho, né? É normal.
Eles vieram aqui para o Brasil em um congresso também, com os pastores que eu conheço, e ofereceram café para eles. Você toma esse energético? Para eles era um escândalo. Entende? Então é meio que cultural. Para eles tomar café, e o pastor virou para ele e falou assim, eu fui lá na sua terra e tive que tomar vinho, rapaz, fica quieto e toma meu café aqui. Mas se você for pesar, o que faz mais mal, acho que o café, uma taça de café, uma de vinho, o café acho que vai fazer mais mal, né? Mas, vamos voltar aqui. Então, a questão de maldição, a gente deu uma pincelada aí. A maldição, ela tem mais a ver com a sua condição, nesse sentido da imposição de mãos. Né? Eu estou falando da imposição de mãos para transferência de espíritos. Né? Imposição de mãos. Não, porque o assunto vai fugindo. Né? Chega o negócio da manhã. Agora, sempre assim, tem consciência disso. Ó, nós estamos mortos. Você está morto. Se você tem um relacionamento com Deus e está morto para o mundo não pode te cobrar essas coisas. Então, quando o diabo vem te jogar uma maldição de Cosme e Damião, eu estou morto. Você pode amaldiçoar o que você quiser aí. Você já foram no cemitério? Você já viu aquele comercial do enterro, que estão enterrando o coitado lá, aí o pessoal começa a jogar as contas dele lá, a mulher dele, a viúva desesperada, o cara não vai pagar mais. Ele não vai pagar. Então, ou seja, para o mundo, para o diabo e para as maldições, a gente tem que ter essa consciência, eu estou morto. Eu estou morto. O problema é que a gente levanta muito a nossa carne, né? A gente põe a nossa carne em ação com muita facilidade. Então aí você vai sofrer as consequências, porque ele vem nisso. Amém? E onde eu estava na matéria? Eu estava lá em Gálatas. Então Cristo se fez maldição por nós. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele foi feito maldição. E quem morre maldito? Era essa a minha pergunta. Vai para onde? Céu ou inferno? Me dá uma das duas opções. Vai para o inferno. Então não teve jeito, porque Jesus morreu pendurado no madeiro. Ele não ficou no madeiro e depois desceu e morreu no chão. Ele morreu pendurado no madeiro. Vamos ler Mateus 27, 46. Eu me lembro uma vez que eu quis amaldiçoar os irmãos, mas eu queria tanto amaldiçoar, eu procurei argumento assim. Aí eu era lá dentro da igreja católica. Aí eu olhei e falei, Senhor, eu não aguento esses líderes atrapalhados, idólatras que fazem isso, aquilo, outro. Eu vou liberar uma palavra. Aí eu estava assim, irado, eu tinha uns 15 anos, eu estava bravo. Eu falei assim, eu quero ver esses homens todos na igreja evangélica. Eu declaro para a salvação da vida deles. Graças a Deus, dos 15 que estavam na liderança, eu sei que 12 saíram de lá, foram para igrejas diferentes, começaram a... Fiquei feliz, né? Foi o que eu consegui achar de palavra para, abre parênteses, amaldiçoar. Na verdade, eu estava abençoando a vida deles. Isso quebrou a igreja, né? Porque eram as pessoas exatamente que seguravam aquele momento de oração. Sobrou meu Você não mandou maldição, você mandou bênção. Querendo maldição, Então, foi o que eu procurei, porque eu não queria amaldiçoar. Então eu procurei um argumento para aliviar aquela minha ira daquele momento. Eles tinham lance assim de fazer umas reuniões para chamar a atenção da gente, né? E eu estava em todas elas. Eu tinha 15 anos, eu era campeão. Até a reunião, Ricardo, fica aqui depois da reunião. Eu olhava... Não, o pessoal está reclamando que quando você vai rezar a Ave Maria, você começa a orar em línguas. Eu falei, mas eu não oro alto, eu oro baixo, para mim, eu não vou rezar a Ave Maria. Mas por que não? Nós temos uma identidade. Eu falava assim, mas a Bíblia... Não, eu não estou falando, não, mas não dá para falar. A Bíblia não fala para eu rezar a Ave Maria. Eu vou orar em línguas, ou vou ficar quieto, ou eu vou sair para fora. Ah, e quando a gente tem as pregações também que estão fazendo isso assim, sabe, você faz aquilo. Eu falei, gente, tem umas pregações aqui que... Isso não é pregação, isso é coisa vindo da carne. Eu lembro que um dos líderes, que eu considero muito ele, eu era terrível, Porque a Bíblia deles é a mesma. recrimina tudo isso. Eu me lembro que uma vez eles vieram falar para mim assim, sobre o que eu achava, olha só, eles cavavam, né? O que você acha da gente fazer o sorteio para quem vai pregar? Eu era Caxias, eu andava só de... Eu não colocava gravata. Eu achava que o cristão tinha que estar de social, para cima e para baixo. E aí eu olhava para eles assim, e eu falei assim, não, eu acho que isso é da carne, está sorteando quem vai. Aí esse líder chegou, ele abriu o livro de Atos, que deitaram a sorte para escolher o 12º. Aí eu olhei aquilo e falei, poxa, verdade. Aí eu li o texto assim de novo na frente deles, e fui para outra sequência. Aí eu perguntei, na hora, né? Perguntei, mas depois disso, eles começaram a se mover pelo Espírito Santo, porque aqui na frente, em Atos 2, eles receberam o Espírito. Aí eu sei que houve um vácuo, aquele silêncio assim, né?
Aí eles queriam me ver torcido o pescoço, pendurado na cruz de novo. Pendura ele aí para me dar trabalho. Mas é um barato. Vamos lá, eu vou ler Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparastes? É interessante esse versículo, né? Jesus está pendurado aonde? No madeiro. E o que Jesus fala com relação a ele e o Pai? Por que me desamparastes? Por que você me abandona? Né? Eu vou ler a sequência aqui, eu não sei se é nessa passagem que está falando. Olha os 50 para frente. Para mim, princesa, obrigado. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o que acontece. Eu creio que Jesus falou aquilo porque ele se abandonasse, porque naquele momento ele estava tendo as dores, estava sendo crucificado como homem. Maldito. Na verdade, não era nem tanto as dores físicas. As dores. Era o fato de que Deus agora se separou de mim. No primeiro momento, desde a criação, lembra que a gente leu em João 1, que desde o início ele estava em Deus? Desde o início até agora, pai e o filho nunca tinham se separado. Apesar dele ter nascido um homem, ele não era maldito. Ele não estava debaixo de maldição. Então, no momento que ele é pendurado no madeiro, ele olha para lá, e é uma abre parênteses, é uma reclamação. É o momento que ele fala assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que nós nos separamos agora? Porque quem está desamparado é quem está separado. Eu vou deixar você por conta agora, se vira. Estou te desamparando. É aquele momento que o pai, meu ponto de vista, aqui está Jesus. O pai faz isso aqui. Não tem mais ninguém na terra que eu possa olhar. Não tem mais ninguém na terra, com vínculo comigo. Acabou. De novo, eu estou olhando para a terra e só tem mortos. Até então eu estava vendo ali um vivo, que era Jesus. Entende? Então Jesus vira agora e fala: meu pai, por que você me desamparou? Por que me largou? Por que me deixou aqui sozinho? Ali ele sentiu um momento de fome, Um momento de maldição. Nesse momento foi que Jesus provou a nossa morte. Se a gente ler um pouco antes ali no Getsemane, é o momento em que Jesus vence, Que ele está orando, ele chora lágrimas de sangue, soa sangue, ele transpira uma grande... Ele já entende o que ele ia fazer. Ele já sabia no espírito dele o que ele ia passar. E ali ele vence. Ele ora até que a alma dele seja domada. Foi a última batalha dele, aí ele vai se entregar. Literalmente é isso que ele faz. Ele se entrega. Então, o que acontece nesse momento aqui? Jesus é separado do Pai por uma morte agora. Ele não tinha morrido fisicamente ainda. Assim como Adão. Adão morreu no momento que ele comeu o fruto, não foi? Mas ele continuou andando sobre a terra. Ele morreu a morte espiritual. Então Jesus, nesse momento, prova a morte espiritual. Como é que ele ia tomar o meu lugar? Entrando onde eu estava. Entende isso? Foi o único jeito de colocar Jesus nessa posição. Maldito e agora separado de Deus. Amém? Dúvidas aqui? Perguntas? Então vamos para a próxima. Ele foi abandonado de Deus. Aí Efésios 4. Foi esse o texto que eu li lá que os diáconos quiseram me torturar. E vou falar para você tem 20 anos, você tem que enfrentar uma comitiva de diáconos da Batista, não é brinquedo não. Eu pulei o texto, eu li assim tão rápido, aí depois a outra professora virou e falou: eu queria falar desse versículo. Eu meio que me escondi atrás dela, assim, mas a gente tem que apanhar junto. Posso ler? Efésios 4. Deixa eu ver se dá para ler um pouco antes. Vamos ler o 8 para frente. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu. O que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então aqui a gente entende que Jesus desceu às partes inferiores da terra. E vou falar para vocês, para um judeu, Jerusalém não é partes inferiores da terra. Ela é a cidade santa. Eu estava conversando com um pastor que tem, né? Agora está aquela moda, todo mundo quer conhecer Jerusalém. Tem dinheiro, vai, não tem problema. Eu não gosto da idolatria que se faz com isso, né? Eu teria muita vontade de conhecer, de ver os lugares ali e tal, mas se fosse para eu passar as minhas férias, eu preferia estar em Maceió, em Fortaleza, né? Conhecendo o interior do Brasil também. Aqui, o que é nosso aqui, da nossa, eu sou muito nacionalista, eu acho que a gente tem que ter mais essa consciência da nossa terra, a nossa nação, né? Mas não tem problema, né? Eu estava conversando com o pastor e ele falou exatamente isso. Ele falou, Ricardo, eu não sei, o pessoal fala muito, viagem, vai e vem, passeia, vai para Jerusalém. Eu estou até preocupado, porque será que eu estou errado? Ele falou assim, não sei, né? Tem oportunidade, vai, mas eu não gosto da ideia da idolatria, né? Eu pisei em Jerusalém. Um pastor que eu... peguei água do Mar Morto. Passei onde Jesus foi. Não, é muito, assim, como emoção. É bom como história. Como história, você se sentir emotivo, né? Poxa vida, que interessante, foi aqui. Mas não que achar que ali você vai Se ser não mais for, abençoado. Tem gente que é batizado de novo ali. Eu vou ser batizado de novo ali. Para, menos, né? Eu tomei um banho ali antes de Jesus ser batizado. Tudo bem, mas vou me batizar de novo. Tem gente que quer isso, né? Minha cunhada tomou água do Mar Morto. Olha que delícia, né? Eu tomaria também, é boa? Dá pra tomar? Foram para Israel lá, os amigos dela cristãos foram para Israel, aí trouxe aqueles vidrinhos desse tamanhozinho. Olha, eu trouxe água do Mar Morto para você deixar na sua casa, ela naturalmente. Naturalmente, deixa eu ver que gosto tem. Salgada, acabou, filho, vai buscar mais. Eu peguei um pastor que foi, estava com a gente lá e Deus na hora mandou separar ele para o ministério. Ele já tinha atividade, pastoreava, mas ele tinha aquela receio porque não tinha sido separado. Aí nós tivemos uma reunião, na hora o Espírito Santo tocou no meu coração, e aí é o que eu digo, eu não sou profeta, eu gosto que isso venha pelo ministério do profeta, mas quando Deus fala, eu não gosto de dormir sem isso, né? Aí eu virei e falei assim, vamos parar essa reunião onde está aqui, Deus está me falando para deitar óleo na sua cabeça e te separar para o ministério. Aí ele ficou assim, aí tinha um outro, que aí esse é apóstolo, né? Eu acho que ele é profeta, ele fala que ele é apóstolo, mas ele tem jeito de profeta, todo mundo quer ser apóstolo, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu tô aqui com as minhas pernas tremendo, porque desde ontem eu estava orando e Deus mandou eu fazer isso, eu trouxe até óleo para fazer isso, e eu tô com medo, eu tô receoso, porque como a gente andava muito junto, a gente nunca se tratou diferente, né? Sempre todos se viam como ministros. E aí eu não sabia como falar, eu vim aqui para isso, eu vim de São Miguel Paulista para Osasco só por isso. Tinha reunião, mas eu não vinha, mas quando Deus mandou eu fazer isso, eu decidi vir. Falei, então vem aqui, fica comigo. Falei, só que eu quero mais óleo, que esse óleo que você trouxe aí é pouco. Aí eu sabia que eles tinham ganho óleo de Israel, né? Aí ele trouxe lá um potinho todo. Eu falei, é hoje que eu acabo com essa idolatria aqui, né? Catei aquele óleo assim, abri, a gente começou a orar e eu joguei. Lavou assim, acho que ele teve que, não sei se aquele estraga a camisa, eu sei que ele ficou lambido de óleo. A gente untou ele com óleo e eu orei. E o outro pastor, a gente pôs as mãos, depois eu entrei a esposa dele. Mas gastei o óleo dele inteiro. Depende de qual, né? Porque tem perfume. Mas o meu gosto foi acabar com aquele óleo de idolatria que já tinha uns 4 meses guardado de um outro pastor amigo nosso, né, que também andava com a gente, que ele falou, eu fui para Israel e eu trouxe esse óleo para você. E ele guardou aquele óleo, ele nem usava. Eu falei assim, meu irmão, me dá esse negócio aqui que a gente vai fazer agora. Ele foi um tinha um diácono que era assim. Eu fiz um propósito na igreja de, durante uma semana, acabava o culto, eu orar em volta da igreja, ungindo ao quarteirão. E eu pegava o óleo, virava no pé, caía no chão. Primeiro dia ele ficou olhando, segundo dia ele ficou olhando, terceiro dia ele, para pastor, para! E foi no chão, tá desperdiçando, não, ó. Falei, irmão, não faz isso em nome de Jesus Cristo. Deus tá dando aqui, né? E usamos tal, aí aconteceu, no quarto, quinto dia, ele foi no púlpito pegar a jarra de óleo. Pra você não estragar. Pra mim não estragar, só que ele foi do jeito que ele pegou ela, segurou ela, lá. Caiu no chão. Ele passou o pano, o que sobrou na jarrinha, ele passou na peneira
Pra não desperdiçar. Eles tinham enterrado no mundo. Porque tinha, sei lá. Era um óleo que eles tinham enterrado no mundo. Entendi. Em tudo, né? A gente está falando dessa questão idólatra, né? Não, Porque, na verdade, é a sua unção que vai funcionar naquele momento, né? Se me desse um óleo de cozinha, aí eu entendo que funciona. A gente só põe mais cheirosinho também não. Mas a Não, unção tem- não tá no óleo. Tem tá? os Quem vai princípios, usar- os princípios bíblicos do óleo, a gente entende. é a receita, né? A gente entende, tem uma questão e tal. Mas, é aquilo, isso também está na lei. Mas se falta aquele, você tem um outro, você vai usar. Isso também está na lei, entende? A Então, bênção vem daí. o óleo, de verdade, é o óleo do Espírito. É o óleo que transborda de você. simbolismo, né? É um simbolismo. É um ato profético. Né? É um ato profético. Será que quando Jesus foi curar o cego, de repente não tinha um óleo? Ele cuspiu no chão? Amém? Vou ler de novo aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu. O que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então eu estava falando de Jerusalém, eu entrei na questão da idolatria, mas é o seguinte, ele subiu e também tinha descido. Então a gente está vendo aqui nas Escrituras que Jesus desceu às partes inferiores. E como eu disse, Jerusalém não era a parte inferior para um judeu. Não era a parte inferior. Jerusalém é o centro da terra, é o lugar mais importante da terra para qualquer judeu. Amém? Então, Paulo aqui está falando que ele desceu às regiões inferiores, ele desceu ao Hades para tomar o nosso lugar. Amém? Eu estou mostrando nas Escrituras aquilo que eu já falei para vocês. Vamos ver aqui agora. E o que ele foi fazer lá, né? Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Tá. Vou ler 14 e 15. Depois eu quero ler o 16. Vou ler o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. De novo ele fala da cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então ele foi lá no Hades para poder expor os principados e potestades. Ele desceu no meu lugar. E aí eu vou, de novo, eu falei na semana passada sobre o livro apócrifo de Judas, o Evangelho apócrifo de Judas, que tem ali uma referência, não dá para você fazer doutrina, por isso a doutrina a gente já estabeleceu até aqui. A referência é para a gente ter uma ideia, né, de como foi feito. Então eles tinham essa lenda cristã, porque não tem mais bases, que diz que Jesus foi preso e levado prisioneiro para o inferno. Amém? Ele foi levado como um prisioneiro para o inferno. Por quê? Ele não foi feito maldito? Se ele foi feito maldito, ele estava exatamente sobre os laços da morte e foi lançado no inferno, na separação de Deus. Então ele foi lá, preso no inferno, no meu lugar, porque era desse jeito que eu iria, como um prisioneiro. Quando ele chegou lá no inferno, conta essa lenda, esse livro apócrifo, que Beelzebul estava sentado na porta principal, guardando a porta, e dizem aí estou repetindo porque o coitadinho não estava, né? Disse que os guerreiros espirituais aí, os que seguem essa linha, né, teológica, dizem que ele é a segunda entidade mais poderosa do inferno, né? Então tem uma trindade satânica aí, que acho que é Satanás, Beelzebul e o tal de anticristo aí. Eu não entendo porque eu não gosto eu detesto esse tipo de assunto, eu quero passar por ela, mas não quero viver isso, deixa isso para os profetas. Então, ele é o segundo em poder. E ele estava guardando, ele era o príncipe que guardava as entradas do inferno. E estavam os outros todos numa festa dentro do inferno. Todo mundo largou seus postos, os grandões, e foram para lá. E disse que nessa conversa, né, eles estavam festejando e Beelzebul, o que está acontecendo? Não, o senhor não sabe? Prenderam aquele que estava fazendo aquele alvoroço lá na região de Jerusalém. Prenderam quem? Era Jesus, o filho do carpinteiro. Aí disse que, né, a conversa já por minha conta, estou só passando a ideia de como foi feito, ilustrando. Aí disse que ele chegou e falou assim, não, mas
está errado. Assume aqui o meu lugar, guarda o lugar, eu vou descer. Né? E aí ele desceu. Diz que quando ele desceu, ele vem para o demônio e ele fala assim, para Satanás, e fala assim, o que você fez? Ele falou assim, eu venci. Mas o que você fez? Eu pendurei ele no madeiro. Eu fiz dele maldição. Ele está aqui agora. Não tem mais. Eu quebrei o poder dele e tudo que ele fazia acabou aqui. E aí o Beelzebul olha para ele e fala assim, você lembra de Lázaro? Ele fala, lembro. E você lembra aquela voz que veio do lado de fora? Estava eu e você aqui, ou seja, os mais poderosos. Não pudemos segurar o espírito de Lázaro aqui. Não foi? Aí disse que Satanás olhou, foi. E ele falou assim, você traz o dono da voz aqui para dentro? Você é louco? Né? Só ele para encarar o Satanás e falar aquilo, os outros não. E você traz o dono da voz aqui para dentro. E diz o livro apócrifo que quando Satanás escuta isso, né, Jesus começa a rir. E os grilhões dele são soltos, e ele, né, como uma grande luz, começa a invadir aquele lugar, e aí ele se manifesta, ó, você já tem o sangue de um inocente, você já tem a paga pelo pecado da humanidade, e agora você vai passar por isso aqui. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente. Isso aqui foi escrito numa época em que Roma dominava. Esse livro, só cortar, esse livro aí é o que é? É o Evangelho Apócrifo segundo Judas. O Judas que escreveu essa carta que tem antes do Apocalipse. Mas ele condiz com a palavra. Assim, Então, ele é apócrifo. Ele não é reconhecido. Então, eu pego a lenda dele, né? Porque a gente escuta histórias aí, tem gente que já foi no céu, já foi no inferno, e a gente acredita. Então, eu pego a lenda disso porque eu acho muito... Eu acho que ilustra bem. Ele não foi aprovado. Por exemplo, essa história, você não tem mais respaldo, além desses que eu passei para você não tem mais nada garantindo que ele fez o que fez, que teve essa conversa entre Beelzebul, entendeu? Não tem nada disso. Então, deixa ele como uma lenda. Mas é um livro interessante de se ler, como a gente lê outros livros. Mas é uma lenda assim, tem uma que tem a certa ver. lógica. Por isso eu já trouxe, por isso eu trouxe esse enredo inteiro para você ver. Aí disse que Jesus se levanta, e como eu estava falando, os romanos, eles invadiam as cidades e eles iam expor a liderança. O que eles faziam? Eles pegavam os príncipes, os reis, os duques, que eu nunca lembro a hierarquia, né? Rei, príncipe, acho que é conde, duque, e aí tem os cargos lá. Ele prendia, o romano prendia com uma algema de dedo. Esse dedo no dedo do outro. Já ouviram falar dessa? É uma algema que é proibida pela ONU de ser usada, porque quebra com muita facilidade o dedo e a tortura é grande. Então, aqui, Beto, dá uma mão aí. Ficava preso eu e o Beto aqui, eu e a Silvana aqui. E aí ele pegava aqui o rei, os príncipes, a rainha, e ele ia prendendo os líderes. Dedinho com dedinho. Aí deixava preso. E aí, um soldado, ou às vezes um general, mas geralmente um soldado para humilhar, pegava o Beto, que era o líder, pegava pela mão aqui, ó, e saía desfilando pela cidade. Olha o que eu fiz com o seu rei. Olha os seus líderes, os seus generais, onde estão. Para humilhar ele diante do povo, para mostrar que agora o domínio era desse rei. Entende o que está escrito aqui agora? Eu vou ler de novo para você. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O expôs publicamente. Ricardo, posso fazer uma observação? Agora é interessante, né? Expor publicamente. Porque se a gente leu um pouquinho antes, se a Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, rasgou-se o véu do templo, abriram-se sepulturas e levantou defunto, imagina o espanto do povo. Então facilmente dá realmente para se acreditar que alguns conseguiram ver essa manifestação pública. Né? Mas vai até aí mais uma, pode ser. Porque igual Jesus nesse ponto ele foi colocado como desceu ao inferno e depois ele subiu realmente como um rei, expondo que agora o reinado era dele. A gente vê isso a gente vê, não lembro se é no livro de Ruth lá, que o cara do rei lá queria expor um coitadinho que defendia Esther, não é? E depois o rei fez o decreto e ele teve que passear com o cara na cidade em cima do cavalo dele. Depois foi enforcado.
Então realmente Mardoqueu. eu não lembro agora. Mardoqueu, Mardoqueu. o tio dela. É, Esther. então a gente vê que realmente já era doutrinar da época e fazia parte da lei, né? Essa exposição, Da lei aí, no caso, babilônica, né? Foi o rei que liberou uma palavra e virou lei porque era decreto do rei. Mas nós lemos na semana passada em Atos, eu vou lembrar aqui onde está. Eu não vou lembrar. Porque agora na conversa aqui eu pensei no texto de Atos. Eu não lembro não. Deixa eu voltar para o texto de Colossenses mesmo. Então. Ele o expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Agora que a gente entendeu isso, deixa eu ler o 16, só para cutucar um tema antigo aí. Olha o 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine sobre o prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado de sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não prove, não manuseie, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Então, assim, o que está na lei é sombra, nós lemos aqui, do que passou. Então, aquela questão da carne, do comer a carne com sangue, sabe, ninguém nos julgue por isso. Mas, se por motivo de consciência do irmão vai ser peso, então você é culpado pelo peso da consciência, não pelo comer. A consciência do cara ainda, não é nem a sua, né? Porque a sua, se você vai comer, é porque você tem consciência boa daquilo. Mas o sangue continua sendo no Novo Testamento. Então, mas olha o que ele fala aqui. Continua sendo por cuidado de Deus conosco, não por ser pecado. Deus cuida, porque ele fala ainda, um pedacinho de cuidado de Deus, porque as piores doenças vêm pelo sangue. Sim. As piores manifestações de doença, você pode ver que vem pelo sangue, as pragas aí, né? Então ele continua proibindo, com palavras santas, o comer o sangue. Não assim a carne que ele falou, o colchão duro bem assado, ou mal assado, Então, mas o é sangue essa está carne. dentro dele. Mas é Agora- esse sentido que o judeu não podia Agora, comer. o arroz ao molho pardo, Eu acho que o arroz ao molho pardo, o chouriço, isso continua sendo. Não, a carne sufocada continua. Continua sendo proibido. Então eu vou ler de novo aqui, só pra gente. Não, Vocês estão em falando com Atos. Em Atos. Quando houve o primeiro concílio da igreja, e aí Paulo Não, traz eu já carta. tive essa discussão com o pastor se rendeu. Ele se Não. rendeu com o Ó, pastor. escuta aqui, ó. Paulo trouxe cartas para os gentios dizendo, olha, você se limpem do sangue sacrificado aos ídolos. Não é isso? Não era aos ídolos? Sangue de Vou animais. olhar lá. também Eu não nada que lembro é agora que sufocado. passaram. Nada que é sufocado. É o sangue. É o sangue puro, né? Portanto, de hoje eu protesto entre o sangue todo, só se converterá, mas não sei. Atos 15, 20. Isso, acho que eu esqueço muito os endereços. Eu sei todos os assuntos, mas esqueço o endereço deles. Então nós somos dois. Você pode ver que embaixo ainda vem escrito cuidado de Deus, no final daquele versículo. Atos 15, 20. Na verdade, parece bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. Opa, estou no 28. Desculpa. Negócio não funciona. Vou ler o 17. Para que o resto dos homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, e façam essas coisas. Que são conhecidas desde a eternidade. 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Não é esse. Daqui para frente, ó. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Não é do sangue dos ídolos, não é do Tem sangue. uma passagem que embaixo ainda está escrito cuidado de Deus. Eu não me lembro, é em Então, vamos Atos. continuar lendo aqui.
Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada cidade que prega o sábado ali nas sinagogas. Então, pareceram os apóstolos anciãos com toda a igreja, elegeram varões, aí mandou os homens, por intermédio dos quais... Que a carne que ele citou, ela estando bem assada ou não, ela contém aquele carne dentro dela, não está sufocada, não tem problema. Agora, a pessoa tirar o sangue do animal para comer é condenado. Ah, não, aí realmente cru é... Ó, o Não, 29. é o chouriço, o arroz ao molho pardo, que é feito com sangue. O 29. Então, Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardar. Bem vos vá. Deve ser esse bem vos vá aqui, ó. tem uma outra passagem que fala, cuidado de Deus. Não sei se Então, será que o bem vos vá não é uma tradução diferente? É. essa é uma tradução diferente. Então, um cuidado que Deus tem com o povo, que você vê as doenças ruins. Então, mas olha só. Contaminação. Aí Paulo vem aqui em Colossenses. Olha só, isso aqui é um concílio, é o resultado de uma discussão. É o resultado de uma discussão. Eu estava olhando, eu vi ele chegando. Chegou tempo a aula aqui também, tempo que vem. Paulo chega em um concílio que Paulo foi lá, na verdade, para... Ó, o que vocês estão querendo aí? Vocês estão querendo impor para a igreja dos gentios coisas que nem nós aguentamos. É lei, ordenança, isso, aquilo, mais ou menos assim. Eu estudei a minha vida inteira para entender isso. Vocês querem agora que eu leve a palavra, aquela pessoa se converta, e eu vou gastar a vida dela inteirinha para ensinar aquilo? Não, está errado. Eu vou falar de Cristo para ela. Entende? Então Paulo vai, olha, a lei, para mim, ela não tem mais importância para o gentil, não. Fica a lei para os nossos conterrâneos, e tudo bem. É mais ou menos assim, vamos chegar num consenso aqui. E aí eles chegam a um ponto em que eles falam, olha, o sangue, fica descuidado, a carne sufocada. Então ele pega ainda conceitos dos judeus. Agora Paulo, ele vem aqui em Colossenses, e para mim Paulo ele dá uma paulada nisso aqui. Eu acho que o termo é paulada por causa dele, deve ser, né? Paulo paulada. Ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras. Então Paulo ele, é meio que assim, olha, chegamos num concílio, e como nos conciliamos? Ó, Romanos 14. Peraí, deixa eu só chegar aqui e ler. Chegamos num concílio, nós nos conciliamos, então nós aceitamos isso. Trouxeram as cartas, resolveu, acabou o problema do judaizante, e nós estamos resolvidos. Né? E aí ele vem aqui e ele fala assim, que ninguém agora julgue vocês, porque isso é sombra, gente. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos. Cultos de anjo aqui, há um tempo atrás, a igreja fazia culto a anjo, né? Senhor, mostra o seu anjo. Para. Ah, não faz muito tempo isso. É, para. Estando Os anjos dominavam a igreja. Não era Cristo. Ó, aqui, ó, o 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda das ordenanças, como se vivessem no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, os quais essas... Eu entendo isso, mas eu entendo assim que só essa lei continuou no Novo Testamento. Então, ela continuou por um concílio. Então, mas Por um citada. concílio. Mas Paulo... Então, se é melhor não comer, eles falam que é melhor não comer. Mas olha só, juntando isso com Coríntios, Paulo está falando exatamente isso. Olha, se o irmão que é fraco pensa dessa forma, você fica em paz. Segue o irmão mais fraco para você não ter problema. Mas, em teoria, você não deve se julgar por isso, porque você já morreu por irmão. Entende? A lei em si ela não tem mais peso, a lei é só sombra. Pesa sobre a questão. Uma pessoa do mundo que conhece a Bíblia, tem muitos. Eu já peguei demônio na minha frente que me rasgou a Bíblia para mim. Demônio então sabe mais do que a gente. Que completamente demoniado, porque eu com o estilete na mão para cortar a minha garganta. Debulhando a Bíblia. Então, um do mundo vê você comer, ele vai te falar. Vai te falar. Que aqui no Novo Testamento fala que se não comer, que é um cuidado de Deus. Então, se é uma coisa tão pouca, gente. Para que a gente vai fazer? Para que comer isso? Para que comer isso aí? Então, mas a gente, como maduros, não podemos condenar aquele que já na consciência dele fala assim, não tem problema de comer um pedaço de carne com sangue. Eu tenho um amigo que conhece muito da palavra, ele me põe no chinelo. Ele me põe no chinelo. O problema é a carne sufocada, que é essas galinhas que eles destroncam o pescoço e escorrem o sangue. Entendeu? É a maneira que antigamente se fazia. Hoje já Está lendo aqui, Hebreus? Já fechei. Colossenses. Era a continuação. Você ia ler Romanos. Eu leio um Lê Romanos aí pra gente. Desde os irmãos já que não tem,
Nós podemos, só isso, não tem que ter uma lição. Não sei de onde veio. Não tinha tudo, né? Daquela ali. Romanos 14. Pode ler. Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Não, mas o come de tudo. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. A questão aqui, gente, é a seguinte. Um concílio, houve uma contenda na igreja. Então eles chegaram a um consenso. Por conta dessa discussão, estabeleceu uma norma muito mais leve para os gentios que era da lei antiga. do que era da lei antiga. A questão é a seguinte, Paulo, ele aceitou aquilo como consenso. Entende? E mais para frente, ao longo da vida, passando o tempo, ele conseguiu até quebrar isso. Agora, o que ficou? O que dá a entender aqui é que essa discussão já veio quando Paulo começou a pregar para fora da igreja, os ímpios, e essa discussão viveu muito tempo. Então essa discussão é grande, a gente não vai resolver ela aqui. O que a gente tem que entender é o seguinte, eu entendo assim, houve um concílio e Paulo disse, olha, mas se o irmão é fraco, é mais ou menos assim, olha, Pedro foi fraco, Tiago foi fraco. No meu pensamento, Paulo falou isso, olha irmão, Pedro foi fraco, Tiago foi fraco, e eles entenderam que tinha que ser assim. Então eu os respeitei, porque eles também eram fracos. É o que ele está querendo dizer. Né? Então eu os respeitei, e aí nós achamos, ele e o Espírito Santo, achamos que isso era bom para a igreja. Porque aí não ia ter discussão, não ia ter contenda, nós chegamos a um ponto de equilíbrio no nosso pensamento. Por quê? As coisas estavam acontecendo muito rápido. Era muito rápido. Pedro vem com toda aquela religiosidade dele, vem o Espírito Santo e fala assim, Pedro, você vai hoje para a casa do tal Cornélio. Rapaz, fala a verdade, aquilo não quebrou toda a religião de Pedro? Mata e come. Aí vem o discípulo lá de Cornélio. Pedro, você vai lá para um pecador e vai pregar, eu vou lá. Eu fico imaginando Pedro chegando, vou ensinar para eles toda a lei. E eles agora vão ter que seguir, vão ter que respeitar o sábado, vão ter que fazer isso, e Pedro deve se colocar. E Pedro abrindo a sua boca ao começar a falar, foram todos cheios do Espírito Santo. Pedro quebrou. Rapaz, o que eu falo agora? Como esses homens que nem foram batizados, não se arrependeram, estão falando em outras línguas, profetizando, igual aconteceu com a gente em Atos 2. Né? A referência de Pedro deve ter sido essa, né? Lá em Atos 2. Aí ele vira e fala assim, não posso negar água para esses. Batiza eles. Acabou. O que Pedro ensinou para eles? É que nem o que o pastor fala, João Batista, Jesus não perguntou, você fuma, você bebe, você tem para batizar. Mas olha só a religião de Pedro, a religiosidade de Pedro. Só que para quem leu aquela situação de Pedro, ele estava escondido aonde? Alguém lembra? Na casa de um curtidor. O que o curtidor tem dentro de casa? Ele mata animais, escorre o sangue para pegar o couro. Então Pedro estava em um lugar impuro. Como é que ele estava falando mal do gentio? Entende? A religiosidade? A religião é algo que serve para os outros. Para mim, eu sempre dou uma voltinha. Era o que estava acontecendo com Pedro. Então, a transição daquilo que Pedro estava passando não era algo fácil de ser passado. Paulo, como ele sempre foi mais radical e ele era doutor, muito bem letrado, o Gamaliel foi que deu o melhor conselho. O Gamaliel falou, olha, se esse tal de Jesus e seus discípulos estão vindo, né, são mesmo ungidos de Deus, deixe esse movimento acontecer para vocês não serem pegos lutando contra o Espírito de Deus. Se não são, o tempo vai se arrecadar e Deus mesmo vai livrar deles. Agora, não sejam pegos lutando contra Deus. É o conselho de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo. Você acha que Paulo, na hora que ele teve aquele encontro com Jesus, ele não caiu os olhos dele toda a lei? Seria o olho inteiro, Atos 15. Que falou do concílio, foi Atos 15, foi ali perto do 29. É que aqui está 28 e 29. Por ali, tem um monte de coisa ali. Virou um debate culinário. Virou um debate culinário. Tá? Então, na verdade, irmão, o que eu vejo é assim, é mais uma questão de consciência. Se você tem consciência de que comer a carne sacrificada para o ídolo lá, vou escandalizar os dois chegar agora, se você chegar no terreiro de macumba, no despacho de macumba, pegar aquela galinha e dar para os seus filhos, para que eles não morram de fome, entendendo que você pode orar e abençoar aquilo ali, liberando, né? Olha, Deus, eu declaro que isso aqui vai abençoar os meus filhos, eu sou contra toda a maldição que foi colocada aqui, eu declaro que são livres, você serve para os seus filhos, amém. Se você tem a consciência de que isso não vai fazer mal. Se
Se você não tem essa consciência, então morra de fome você e seus filhos para não Chuta ir. que é macumba. Ah, eu penso assim, que é Chuta tão que pouco que nos sim. é tirado, né? Que é melhor seguir. Que é melhor assim, eu penso que Então eu não em como, vez de eu não não- vou não comer. é melhor você Não me dá. errar, acertar. Chouriço. Rapaz, é Na tão frente da irmã, gostoso. não vou comer. Eu não como de jeito nenhum, eu tenho Não, nojo pode disso. Mas... comer. Eu não ligo, não recrimino ninguém. As pessoas Não, vão não. ter casa, tem pé. Vocês comerem, eu vou me esquentar de chá. Mas a palavra de Deus não diz que é pecado. Isso. Que é um Próxima cuidado aula de vai Deus, ter café e é vinho na mesa. Não é pecado. Tem coisas que é pecado. Isso não é pecado, é um cuidado só de Deus. Então, se Deus quer ter esse cuidado comigo, para que eu vou Sim, fazer uma coisa que não vai me trazer benefício nenhum também, né? também. É tanto Amém. com meu sangue. Eu tenho carne de porco que foi abolida, que a gente pode comer. No Antigo Testamento eu não podia, nas leis. Então não tem tanta coisa boa para comer, por que eu vou comer Correu isso? risco. E Deus fala que é um cuidado que ele tem conosco. Né? Ele fala assim, fala nos 18, ele aconselhando, né, que você falou que é o combustível aqui, ele aconselhando, ele fala que tem coisa que foi conhecida desde a eternidade. Não tem importância que se era lei, se não é lei. É uma coisa que foi conhecida desde a eternidade. Você está lendo Aí- Atos? Eu tô no 18. Aí no 20 ele fala, mas escrever que se abstém das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, ele fala para se abster disso, né? Então eu só quero seguir a Deus Ele e tá falando que obedecer. não é lei, isso aqui a gente sabe desde a eternidade. Entendeu? Isso não... Atos o quê? Ó, lê o 17 e 18 pra gente. 17 e 18. Atos? 15, 17 e 18. Lê pra gente. É, rasguei a Bíblia. Pode ler? Pode, por favor. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, ou seja, o que é conhecido, o que Deus fez, ou seja, Deus fez todas as coisas, né? Então é diferente da gente tirar o versículo isolado ali. Não é que a lei foi feita desde toda a vida, as coisas que Deus fez todas. Ou seja, o porco e o boi foram feitos por Deus. Mas o sangue ele sempre pediu para a gente não Isso, comer. isso. Sempre pediu para não comer sangue. Como a carne do porco também. O que ele está Ah, falando é mas que o tudo isso foi ele que fez. Mas peraí, Sendo o ele porco que fez. no Novo Testamento Vou não morrer se de fala, fome. mas foi abolido, pode comer. O sangue continua. Então, mas é um cuidado. Por exemplo, dentro É do um cuidado exército, que Deus dentro do tem. quartel, a gente foi obrigado a matar um coelho e uma galinha para a gente comer. Né? Então, no momento que matou a galinha, então a gente cortou o pescoço, né? E a gente foi lá e teve que, alguns sorteados tiveram que beber o sangue ainda da galinha morrendo. Né? Eu era mecânico de arma, eu era armeiro, então é um nome que todo oficial conhece. Eles gritam, armeiro! E eu morro de nojo. Eu não como comida. Agora que eu estou comendo um pouco mais mal passada, mas eu naquela época, minha carne era torrada. Fritou, minha mãe ficava brava comigo. Ela tinha que estar torrada, eu não comia. Nojento. E eu fiquei, bom, ele vai mandar eu comer as vísceras do animal. Vivo não, cru. Eu não vou comer aquele negócio. Se eu não comer, ele vai me deixar pelo menos uns 30 dias de castigo dentro do quartel sem ir para casa. Eu falei, eu quero ir para casa. Eu pensei, eu vou dar uma chupada nesse pescoço aí, que é doido. Para ele falar, esse aqui é doido, eu não vou dar mais para ele, que eu não ia morder aquele negócio. Então, na hora que ele gritou armeiro, eu pulei em cima, atropelei todo mundo, eu não queria nem saber se tinha outro armeiro ali, era eu. Subi lá e me pendurei, e ele, você é louco? Sou louco. Ele me puxou assim, e eu dei uma beçada no bicho, fiquei com a boca vermelha, bebi um pouco, não foi muito, mas me livrei daquilo. Eu falei, não vou comer vísceras do animal. Não vou comer vísceras. Mas quando chegou no coelho, eles não deixavam ninguém encostar no sangue do coelho. Porque é um animal que pode transmitir doença muito, né? E é exatamente animais que impactam a humanidade. Então, toda lei é um cuidado de Deus. Toda lei é um cuidado de Deus. Eu comer a carne de porco, imagina comer carne de porco naquela época, o tanto de doença que elas Mas no Novo Testamento foi abolido a carne de porco, Sim. pode, mas o sangue continua, ele continua Mas- falando para a gente Sim, não comer. mas a lei por exemplo, os judeus eles tinham que no dia de sexta-feira preparar a casa. Então eles limpavam, eles tiravam teia de aranha. Imagina o cuidado que era. A sujeira, os detritos, né, humanos, eles levavam para fora do arraial. A cidade ficava limpa. Uma vez por semana, o povo de Israel tinha sua cidade limpa. Me mostra outra cidade que era assim. Até 1500, se você fosse em Portugal ou na Itália, eles jogavam
o pinico pela janela, gente. Era um buraco dentro da casa que caiu. Não, isso quem tinha, quem era nobre que podia ter, era muito Na comum. minha casa era um buraco. Então, Dentro era de muito. casa, Não, eu falei você 1500, né? Não, mas Agora. É um vaso. ainda era assim, ainda era bem. Agora, né? Não, agora não. Há Ó, 50 anos atrás. 40 Então, anos. não, agora com relação a 500 anos atrás. O que eu estou querendo dizer é que há 500 anos atrás, sei lá, quase 4.500 anos depois da lei ser estabelecida, o pessoal jogava pela janela fora. Em Israel, não. Então, ou seja, em Israel, higiene, essas coisas eram muito Não é comuns. bom. Bom, então, a lei inteira é um cuidado. Eu estou concordando com você, a lei inteira é um cuidado. Agora, a gente vai parar aqui, porque senão a gente vai ficar brigando pelo sangue. O horário já passou. A gente está aqui trocando ideia. Sim, sim. Mas, voltando aqui, ficou claro a entrada de Jesus no inferno, ficou clara a vitória, ficou claro que ele precisou vencer e expor o inimigo. Ele deixou lá e falou assim, ó, tá aqui o preço, tá pago. Se o diabo vem atacar você, vem falar qualquer coisa, tá pago. Tá pago. Ah, pisei na bola, errei, perdoa, Jesus, eu errei, me arrependo, tá pago. Entende? O sacrifício foi alto. O preço não foi o que a gente vê no filme do Mel Gibson. Aquilo foi barato. Qualquer um podia morrer E daquele jeito. aquilo já é horripilante, né? Qualquer um podia. Eu podia morrer daquele jeito. Não ia morrer calado. Talvez eu ia falar mal da mãe do cara. Eu não ia morrer calado. Eu ia ficar bravo. Mas Jesus morreu calado. Né? Ele foi maior do que eu até ali. E na cruz foi que ele venceu. Amém? Isso ficou claro? Nós podemos não concordar em tudo, nós não vamos beber sangue juntos. Não vou te servir um copo de sangue, fica tranquilo. No máximo um de vinho. A gente gosta de jugo. Eu estava conversando. Não. Jugo como um todo, né? A gente cria outros jugos. Por exemplo, você vai à igreja que o dízimo e a oferta é um jugo. Você vai à igreja, você não pode levantar o braço, você não pode cortar cabelo, você não pode. Jugo? Só pode andar de saiana lá embaixo. Deus quer sempre. Se você está Transformação tomando interior. Você tem pecado. É um jugo. Entende? Você tá duro, você tá em pecado. Acho que tudo se resume numa coisa, é sua consciência. Tem igreja que não deixa você ver televisão. A minha deixa, eu não vejo. Agora eu tenho a resposta pra isso. Quer ver? Ó, olha lá. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Próxima quinta, churrasco. Amém? Vamos orar? Então, sem sangue. Obrigado, Pai, por essa noite, que a Tua palavra foi ministrada. Te damos graças, Senhor, pela liberdade que temos no Senhor, de entender aquilo que o Senhor tem para nós. Somos gratos ao Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nas Escrituras. O Senhor tem cuidado do nosso dia a dia, o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Eu libero agora, Pai, uma palavra de bênção sobre a vida de cada um nesse lugar. Eu abençoo, Pai, a família dos meus irmãos, dos seus filhos, dos seus amigos, Pai, dos seus negócios. Eu digo ao Espírito Santo de Deus que a Tua liberdade atua nas nossas casas, Pai. E essa liberdade, Senhor, nos deixa, de fato, livres do mundo, livres da maldição, livres do inferno, livres de tudo que há contrário à Tua vontade. Obrigado, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Ninguém pegou as mãos. A gente aprendeu o quê? Não é bebê? Eu vou de volta. Ó, tá? Tchau, Tem café energético, cerveja,